Antes de eu passar para o Christian e para a Lu, que certamente tem perguntas, tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque é uma que a gente ouve recorrentemente e tem a ver um pouco com o que o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro já andaram falando, e com essa novidade no Código Penal brasileiro, que é esse crime de tentativa de golpe de Estado. Um dos argumentos que estão sendo feitos é o seguinte: pensar em fazer não é crime. Acho que foi o Flávio Bolsonaro que falou isso, a gente sente vontade de matar pessoas de vez em quando, isso não quer dizer que você esteja cometendo um crime. E, de fato, agora, o crime tipificado é tentativa de golpe de Estado. Até porque se você dá um golpe de Estado, você já instaura uma ordem, um regime jurídico novo, acabou. Você só pode punir a tentativa, o golpe feito não tem. Mas o que é, ainda assim, o que é essa tentativa? A polícia rastreou gente fazendo campana no presidente Lula, gente fazendo campana no ministro Alexandre de Moraes. Existem mais do que indícios, existem trocas de mensagens entre generais envolvidos no planejamento desse golpe e as pessoas que estavam organizando os acampamentos na frente dos quartéis, mostrando que os acampamentos nos quartéis faziam parte da estratégia de incitar por dentro o exército para dobrar o alto comando. Existe o depoimento oficial do general Freire Gomes, comandante do Exército, dizendo que ouviu um pedido do presidente Jair Bolsonaro, ainda presidente, a dar apoio a um golpe de Estado, a declaração de um estado de sítio sem quaisquer indícios de que aquele estado de sítio seria necessário. E o general Freire Gomes dizendo à Polícia Federal, no depoimento dele, textualmente, que se o presidente continuasse assim, ele seria obrigado a lhe dar voz de prisão. Quer dizer, ações ligadas a esse planejamento existem. Onde está a fronteira para você, Taiguara, entre o que é começar a cometer um crime e o que é só pensar em cometer um crime? Como é que você ajuda a gente a entender como que criminalistas pensam essa fronteira aí? Perfeito, Pedro. Vou ter que fazer uma brevíssima aula de direito penal aqui para os nossos ouvintes. É um tema técnico, é um tema bastante técnico da dogmática penal. Então, de fato, a fala do senador Flávio Bolsonaro descontextualizada faz algum sentido. Vamos lá, um crime ele possui algumas etapas até que seja consumado. Então, são 4 etapas basicamente. A primeira é a cogitação, que é o mero ato de pensar sobre algo. E, corretamente, a cogitação de qualquer coisa que seja não é punível. Não chegamos a este momento de criminalizar o pensamento. O segundo ponto, o segundo momento do chamado iter criminis, uma expressão em latim, quer dizer, o trajeto do crime, o caminho do crime até chegar à consumação, são os atos preparatórios. Os atos preparatórios, portanto, são movimentações que você faz direcionadas a obter um resultado futuro, que é a consumação do crime. Então, escolher as vítimas, arregimentar o coletivo que você pretende levar adiante essa empreitada criminosa. Há uma terceira etapa, chamada de atos executórios, antes de chegar à consumação. Então, ali você já pratica condutas direcionadas efetivamente à consumação. A gente chama de tentar realizar o verbo do tipo penal. Tipo penal é uma expressão que se utiliza para dar conta do conteúdo normativo proibido. No caso do homicídio, por exemplo, matar alguém. Então, o ato executório do homicídio é disparar contra a vítima, por exemplo, ou tentar esfaqueá-la, por exemplo. Esse é o ato. A arma do crime seria, a princípio, um ato preparatório. Tá, então a princípio. Tá. Veja, porque há uma peculiaridade muito significativa nesses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, vou dar um exemplo sobre o homicídio, para depois falar sobre o crime de abolição violenta do Estado Democrático. Então, o ato executório seria você realmente empreender uma conduta voltada a realizar o verbo do tipo e, por fim, a consumação. No caso do homicídio, matar a pessoa.
Então, o raciocínio do senador está correto no sentido do homicídio, né? A cogitação não é punível e atos preparatórios do homicídio não são puníveis. Se fosse apenas a tentativa de um homicídio de uma pessoa qualquer, né, aquele grupo juntou-se com o objetivo de matar uma pessoa, assassinar uma pessoa, aquele iter criminis percorrido por essas pessoas não seria punível. Não seria punível. Porque ninguém disparou uma arma, então não houve tentativa. Uma conduta desferida para realmente ceifar a vida, né? Havia uma intenção deliberada, né? Aí poderia incidir o que se chama de desistência voluntária. Eles desistiram de prosseguir. Podiam prosseguir. A questão não é simples, porque, a rigor, eles queriam prosseguir naquele dia e não o fizeram porque a agenda do ministro mudou. Eles próprios assumem isso, né? Então, havia uma intenção de prosseguir e uma impossibilidade concreta de agir, né? No direito penal se chama de fórmula de Frank, quer dizer, posso seguir, mas não quero. Aí incide a desistência voluntária, o que exclui a punibilidade. E, de outro lado, quero seguir, mas não posso. Me parece que era o que se verifica na hipótese. Quero seguir, mas não posso. Portanto, aí seria possível punir a tentativa. Que a gente está falando daquele trecho do relatório da Polícia Federal em que o Mário Fernandes está aguardando o ministro e pergunta se tem que cancelar o jogo, que é exatamente o momento. Quero prosseguir, mas não posso, né? Agora, é preciso fazer uma ponderação importante sobre o crime em questão, que é completamente diverso do crime de homicídio. Completamente diverso. O Código Penal foi alterado em 2021. E, aliás, Christian, depois acho que pode falar sobre isso, é um elemento importantíssimo, né? Que acho que foi até uma obra do acaso, porque como é que conseguimos a maioria no parlamento, em pleno governo Bolsonaro, para modificar o Código Penal, para criminalizar os crimes contra o Estado Democrático, revogando a Lei de Segurança Nacional? Nós conseguimos porque era o governo Bolsonaro. Mas veja, eu acho que se nós pensássemos aí, porque o governo Bolsonaro poderia construir algum nível de maioria, talvez eles não imaginassem o problema que eles estariam criando para si próprios, né? Agora, eu acho, me permita, eu já te passo de novo a palavra, ao parlamento não interessa uma ditadura, porque na circunstância em que estava, o parlamento tinha poder, principalmente depois da maneira como pegaram o orçamento e tudo mais, saiu um parlamento muito mais poderoso. Quer dizer, aquele status quo era o status quo ideal para o parlamento, para esse parlamento. Não estou dizendo que é de bom grado, não estou dizendo que é de boa fé, mas mesmo para um parlamento bolsonarista, que eu acho que é mais centrão do que bolsonarista... Para o sindicato de deputados fazer exatamente. Eu acho que para o governo havia também a ideia de que você poderia depois classificar certos protestos da oposição contra o governo Bolsonaro e tentar enquadrá-los como se fossem crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito ou coisa do gênero. Eles imaginaram assim. Notícias falsas saiu também, né? Teve um veto do Bolsonaro porque a disseminação de notícias falsas estava no pacote também para ser um crime contra o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro vetou e quando voltou para o Congresso, eles acataram o veto, né? Então, também, isso era uma coisa que talvez interessasse para alguns parlamentares que fazem campanha à base disso, né? Mas eu te interrompi quando você ia falar das características específicas desse crime. Exato. Vamos lá. Então, o Código foi alterado, criando no artigo 359 vários incisos onde se estabelece ali os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aqui, nesse relatório final, nós temos dois deles, né? O crime de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático. Depois vou até ter uma opinião sobre isso. Acho que tem aí, Christian, até bis in idem, né? Assim, são crimes muito semelhantes. E, por vezes, o Ministério Público faz isso. Imputa mais de um crime, porque tem dúvida sobre qual é mais pertinente, então, na dúvida, bota os dois, né? Depois vamos falar sobre isso. Porque um parece que está ligado com o outro. Para você conseguir dar o crime de golpe, tentativa de golpe de Estado, você tem que passar primeiro pela tentativa de abolição violenta do Estado de Direito em relação a um dos poderes, né? E são crimes com penas elevadas, né? A abolição violenta do Estado Democrático tem pena de até 8 anos, salvo engano, e o golpe de Estado até 12 anos.
Pena mínima de 4, né? Máxima de 8 no primeiro e máxima de 12 no segundo. Os dois crimes... 8 da formação de organização criminosa. A pena máxima da organização criminosa é de 8 anos, a mínima de 3 anos. São esses 3 crimes imputados no relatório final. E como eu dizia, esses 2 crimes têm uma característica muito peculiar. No texto do próprio Código Penal, pune-se a tentativa como modalidade consumada do crime. Veja, é possível o homicídio tentado? Sim. Mas é uma forma muito menos grave do que a do homicídio consumado. No caso desses crimes, eles punem a modalidade tentada como consumada. Então, tentar abolir o Estado democrático ou tentar dar um golpe de Estado pressupõe a pena que ali se estabelece. 4 a 8 para o crime de abolição violenta e 4 a 12 para o crime de golpe de Estado, né? Então, são crimes que punem a tentativa como forma consumada. Portanto, a rigor significa que não existe tentativa, do ponto de vista dogmático penal, desses crimes. A tentativa já é a forma consumada. Então, para falar daquele chamado iter criminis que eu acabei de dizer, a cogitação não é punível, os atos preparatórios não são puníveis, mas os atos executórios já são puníveis no máximo como modalidade consumada. A questão que fica, sensível questão, é a linha que separa os atos preparatórios dos atos executórios, né? Essa linha ela é muito mais clara quando se fala, por exemplo, do crime de homicídio. O cara não disparou o revólver, ele não praticou um ato executório, isso é muito nítido. Não deu uma facada, não praticou ato executório, comprou a arma, adquiriu a faca, chegou até perto da vítima, mas não desferiu um golpe letal, ou tentou desferir um golpe letal, ato preparatório. Agora, aqui, não. Esses crimes contra o Estado Democrático são crimes que têm uma peculiaridade muito sensível e pode se classificar como crimes de empreendimento. Quer dizer, para você obter o resultado, né, que é um resultado significativo na estrutura de um Estado, você não tem um ato isolado, você tem um conjunto de atos, você tem uma soma de atos que, em cadeia, vão produzindo um sentido, vão produzindo um empreendimento desejado, né? Então, a questão em que pese não ter sido desferido um disparo de arma de fogo, né? Mas este plano orquestrado por pessoas que ocupavam espaços relevantes na hierarquia das Forças Armadas, do Executivo Federal, este plano por si só não era uma peça significativa no xadrez da tentativa de golpe? Eu creio que sim, sem sombra de dúvida. Portanto, me parece que aí há que se falar de atos executórios e não de atos preparatórios e, portanto, puníveis na modalidade que se prevê no ordenamento como crime consumado ou de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático. A própria relação de alguns dos indiciados com os manifestantes que estavam na porta dos quartéis e que promoveram tudo aquilo que a gente viu no 8 de janeiro, né? Porque dizer para essa pessoa que está pedindo um golpe de Estado na porta de um quartel para ela ter esperança, por exemplo, como foi o caso do Braga Neto, num diálogo com um desses manifestantes, né? Isso também conta como essa tentativa? Sem sombra de dúvida. Se nós falássemos de um Adélio Bispo, um lobo solitário, seriam atos preparatórios, né? Agora, nós estamos falando de alguém que dialogava com o presidente da República, com ministros de Estado, com oficiais das Forças Armadas e, além disso, com militantes que estavam dispostos nas ruas à adesão, né, de uma insurgência violenta. Então, no meu entendimento, há uma expressão também que se utiliza, quer dizer, o conjunto da obra. Há que se avaliar esses atos, essas condutas, no conjunto da obra. E me parece que, portanto, dentro desse contexto, não há sombra de dúvida de que eram condutas relevantes para a tentativa de um golpe de Estado, né? Há comentários do ex-presidente no sentido de que como é possível um golpe de Estado gestado por 4 pessoas ou 5 pessoas? Por óbvio, não eram 4 ou 5 pessoas, né? Até porque são 37 indiciados, mas não eram apenas eles, né? Contava-se ali, obviamente, com tropas que poderiam ser mobilizadas e com uma multidão nas ruas que já estavam em Brasília. E mesmo essas 4 pessoas não eram 4 guardas da esquina, né? Exatamente. Então, tá. Exatamente, né? Então, esses são pontos importantes. Falava com o Cristian agora há pouco também a questão do fato de que o relatório final, ele estabelece ali como capitulação jurídica, né, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático e o crime de golpe de Estado, né? Então, assim,
Vi pouco comentário sobre isso, mas me parece que, tecnicamente, o mais correto seria imputar apenas um desses crimes. Acho que o segundo engloba o primeiro. Sim. Existe um princípio também no direito penal chamado princípio da consunção. Quer dizer, se eu tenho uma conduta menos grave que tem o objetivo de alcançar um fim maior, um fim mais grave, essa conduta ela é absorvida por aquela maior. Então, exemplo, uma pessoa que mata a outra com 10 facadas, ela responde por homicídio e não por 10 lesões mais homicídio, né? Assim também me parece que seria o raciocínio correto aqui.